Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos em nosso estudo de número 20, numa obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, pseudônimo de Carlos Chagas, médico na Terra. Estamos analisando o capítulo 10 da obra, intitulado Materialização. Nós vimos no último estudo que foi feito o fenômeno, a reunião de materialização ocorreu e, além da garganta que foi materializada para cantar e conversar com os encarnados, também o espírito de Alencar materializou-se à frente de todos, transmitindo uma mensagem. Estamos acompanhando o final da reunião, onde o Alencar oferece aos que estão presentes mãos e flores, como mensagens afetuosas àqueles que acompanhavam a reunião. Refletimos no último estudo a importância da vibração, a importância da colaboração dos que compõem a equipe e como o serviço é trabalhoso para a espiritualidade. Hoje iremos acompanhar o finalzinho da reunião e o início do próximo capítulo. André Luiz diz que após essa reunião de materialização, reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P. O Sr. P, que o nome está preservado aí, por isso P, apenas a letra inicial do seu nome, ele chegou completamente alcoolizado à reunião e foi prontamente neutralizado pelos espíritos que organizavam aquela sessão, impedindo que a emanação etílica do álcool atrapalhasse o fenômeno da materialização, por conta da sensibilidade do material plástico que é manipulado pelos espíritos para possibilitar o fenômeno. Então, somente ele não estava bem, ele estava sentindo mal-estar por conta da ação de controle direto de vários trabalhadores espirituais que neutralizavam a influência nociva daquele senhor. André Luiz diz que depois de maravilhosos minutos de serviço e de júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. A reunião então foi encerrada, a médium foi envolvida por todos para que se reintegrasse de forma harmoniosa a sua condição inicial. André Luiz dizia então que o seu coração transbordava de contentamento e esperança. Porém, ele confessa que, diante de tantas manifestações de serviço, de tantas bênçãos sublimes, os encarnados não compreendiam o tamanho do trabalho, não compreendiam a magnitude daquele fenômeno. André Luiz diz que os encarnados que presenciaram o fenômeno da materialização, que participaram daquela sessão, pareciam crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito do que desejosas de consagração ao serviço divino. Então, os indivíduos encarnados, mesmo vendo o Alencar, um espírito materializado à vista de todos, mesmo recebendo mensagens sublimes, eles não se importavam tanto com a amplitude do trabalho, com a dedicação ao serviço divino. Pareciam crianças empolgadas, afoitas. André Luiz diz então que estava desapontado. Tantos emissários celestes se esforçando para que meia dúzia de pessoas permanecessem distantes do
propósito de servir a causa da verdade e do bem. Então veja que André Luiz apresenta mais uma vez um sentimento muito humano, muito nosso aqui, de imperfeitos. Ele ficou transtornado ao ver que as pessoas não reconheciam a grandeza do trabalho dos espíritos naquele fenômeno. Ele expôs então a sua opinião ao instrutor devotado, mas Alexandre respondeu tranquilo: E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no Templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Olha que entendimento Alexandre possui, entendimento próprio de espíritos superiores. Mesmo diante do desapontamento de ver apenas 6 pessoas encarnadas que presenciaram o fenômeno, sem dar muita importância à questão moral, ele não se deixa abater com essa situação. Ele diz que todo ato é dedicado à humanidade inteira e que Jesus ensinou que não havia pregado apenas para alguns, que as suas lições não foram apenas para os seus contemporâneos, para aqueles a quem havia convivido, mas sim para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus, mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Olha que lição bonita, que inclusive serve para que nós possamos refletir sobre o nosso papel no movimento espírita, no movimento religioso. Será que estamos maduros para nos consagrarmos ao Cristo, como ele diz aqui? Será que a gente compreende o trabalho dos espíritos superiores ou despreza, conforme esses 6 indivíduos faziam? E a frase final dele me fez recordar de uma lição pessoal, quando eu também indagava sobre algumas questões, e a resposta que me veio foi: Deus não tem pressa. Alexandre diz aqui: a semeadura produzirá a seu tempo, nada se perde. Deus aproveita tudo. E sorrindo, rematou, depois de longa pausa: é verdade que você, no mundo, foi médico. André Luiz é pseudônimo de Carlos Chagas, um sanitarista, um médico aqui da Terra. Sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então Alexandre finaliza a lição dizendo que muitas vezes nós nos alimentamos nas mesas fartas e não percebemos que para aquele alimento estar ali foi necessário o trabalho do cultivador, da semente que desabrochou, que foi cuidada, regada. E também dá o exemplo das sementes no Egito que estão dando frutos hoje na terra. Fica aí a lição de que nenhum trabalho se perde, desde que dedicado ao Cristo. Iniciemos agora o capítulo 11, intitulado Intercessão. André Luiz continua a obra. Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, então eles assistiram a mais uma palestra de Alexandre naquele curso que a gente já conheceu aqui. Meu orientador foi procurado por 2 senhoras, que foram conduzidas, em condições especialíssimas, àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo, por influência do sono. Então, finda mais uma aula do curso que o Alexandre ministra,
duas senhoras encarnadas, mas que estavam desdobradas pelo sono no plano espiritual, procuraram ele. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. Então, das duas senhoras, uma era iluminada, reconhecida por Alexandre. A outra, porém, envolvida em um círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Ó, meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Então, das duas senhoras, uma estava ajudando a outra, porque havia perdido o contato direto com seu esposo, né? O esposo havia desencarnado. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos, em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Então ela pedia com todo o cuidado a ajuda de Alexandre, que havia demonstrando que havia uma preocupação em incomodá-lo com seus pedidos. Etelvina, minha amiga, falou um instrutor com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Alexandre deixou então as duas bem à vontade, dividindo que também havia sofrimentos no plano espiritual. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Então, Etelvina conta, que a sua amiga, que aqui não foi revelado o nome, casou-se com Noé e Noé suicidou-se. Ela então conheceu Raul e conseguiu lidar um pouco com a perda do primeiro noivo. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas? O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Então essa senhora tinha um casamento feliz, 3 filhos, mas sempre percebia uma certa tristeza, uma melancolia no esposo Raul. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Então vejam a expiação dessa senhora, não é? O seu primeiro noivo suicidou-se. O seu segundo noivo e então esposo foi assassinado. Amigos anônimos recolheram-lhe
o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Foi morto então na rua e seu corpo foi levado à casa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Então nós vemos aí que Raul foi assassinado na visão dessa senhora e que a polícia na terra, os investigadores, achavam que se tratava de um suicídio, porque o revólver estava ao lado do corpo. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, Esther em lágrimas não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Então foi revelado aí o nome da senhora Esther, que tinha a convicção de que Raul, seu esposo, fora assassinado, não que tinha cometido suicídio, conforme os investigadores policiais afirmavam. Dizia Esther que ele não tinha então qualquer motivo para tanto. Ela queria apenas uma resposta. Ela não queria vingar-se de ninguém, nem acusar o assassino. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com um companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Então, começa a se revelar o motivo daquelas duas senhoras procurarem o Alexandre. Elas queriam que ele entrasse em contato com Raul para obter a informação, se fora assassino, se for objeto de um assassinato, se for objeto de um suicídio. Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. Então Esther, na terra, está passando por dificuldades financeiras decorrentes da viuvez repentina. Mas ela está com a convicção de que vai trabalhar para sustentar seus filhos. Queria apenas um alento ao coração. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador, Alexandre. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento não é fácil esclarecê-la. É imperioso sindicar, com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Então vejam que interessante. Alexandre vai acionar 2 setores na espiritualidade: o setor da informação,
e do socorro fraterno, para ver se consegue alguma informação, alguma notícia de Raul, para consolar aquele coração em sofrimento. Ele recomenda então que ela ore, que ela se refugie na fé, retorne ao lar e não deixe a angústia dominar a sua mente e o seu coração. Examinaremos o assunto com atenção, disse ele. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Vejam que interessante esse comentário de Alexandre. Ele, que era um espírito elevado, um espírito que pode ser considerado superior, não tinha a resposta para aquelas indagações da dona Esther. Mesmo tendo uma consciência mais ampla, um conhecimento mais aprofundado da espiritualidade, ele não era um adivinho. Ele não saberia afirmar a condição de Raul apenas porque a Esther perguntava. Então ele faz essa reflexão com André Luiz. As pessoas muitas vezes se confundem, acham que nós, espíritos, apenas porque estamos do lado de cá, no lado espiritual, temos as respostas de tudo, somos adivinhos. E não é assim. Muitos de nós agimos dessa forma. Queremos as respostas e perguntamos aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos, aqueles que nos orientam, achando que eles têm as respostas de tudo. Todavia, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Então ele faz uma crítica aos encarnados que buscam os espíritos para obter respostas, mas ele diz que, se ele estivesse na Terra, faria a mesma coisa, nos colocando, numa condição próxima dele e também se colocando em nosso lugar. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Eles vão visitar a casa de Esther na Terra. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. E aqui vale a reflexão de como a ciência humana irá se beneficiar com a cooperação dos espíritos para solucionar crimes, por exemplo. Vejam que André Luiz e Alexandre vão até a casa de Esther para iniciar uma espécie de investigação, para saber o que aconteceu de fato com Raul. Quem sabe chegará um dia em que a nossa polícia, em que os nossos investigadores terão o auxílio dos espíritos para solucionar crimes. Não é algo absurdo de se pensar quando analisamos uma sociedade mais espiritualizada, que tenha mais contato com o mundo espiritual. Temos um caso famoso, de uma psicografia de Chico Xavier que inocentou um homem por conta dos detalhes da carta, os detalhes do crime, que na verdade foram um acidente, acabando por inocentar uma pessoa. Então, existe um precedente na nossa justiça, no tribunal do júri, em que a carta psicografada, pelo prestígio de Chico Xavier, foi considerada como prova para a absolvição de um acusado. Quem sabe no futuro não iremos se utilizar de serviços espirituais para solucionar crimes. Então, Alexandre e André Luiz iriam averiguar o ocorrido visitando a casa de Esther. Como, ponderei, não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? Olha a pergunta de André Luiz. Ele indaga a Alexandre se não poderiam fazer o que a Esther e a sua amiga Etelvina queriam de Alexandre. A invocação de Raul.
chamando ele mentalmente para que ele próprio explicasse o que aconteceu. André Luiz pergunta: não é mais fácil chamar o Raul? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Vamos ver a resposta de Alexandre sobre essa pergunta. Será que é mais fácil invocar Raul para explicar o que aconteceu? Alexandre, então, não despreza a ideia de André Luiz, mas explica. Sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Então, ele explica que existem situações que o mais fácil é realmente fazer isso, invocar o espírito. Mas vamos entender por que nesse caso não é o aconselhável. Ele diz: entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Então vejam que a intenção de Alexandre não é buscar o caminho mais fácil e mais rápido. Ele quer se dedicar ao caso, quer dedicar o seu tempo, a sua atenção a Esther, conhecer a família, conhecer a casa dela, demonstrar interesse. Então, de fato, existia um caminho mais fácil. Porém, Alexandre queria ensinar o dever que nós temos de dedicarmos-nos às tarefas, não buscar sempre as vias mais rápidas e fáceis. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, André Luiz entendeu a lição. Ele entendeu que, mesmo no plano espiritual, ocorre o mesmo que aqui na Terra. Para fazermos o bem, para colaborarmos, precisamos de esforço, de tolerância e de diligência, dedicação à tarefa. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Então, a primeira questão que André Luiz levanta e percebe quando chega na casa de Esther é que ela não tinha proteção espiritual. Inúmeros espíritos entravam e saíam da casa sem qualquer controle, espíritos inferiores. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Então, mais uma vez, André Luiz e Alexandre se deslocam no plano espiritual sem serem percebidos por espíritos inferiores, por conta da diferença do padrão vibratório. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, num almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Olha que interessante! Na casa de Dona Esther havia uma ampla circulação de espíritos inferiores e André Luiz percebeu 6 entidades envolvidas em círculos escuros, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Os espíritos estavam se alimentando da comida física ali, sugando a energia, absorvendo energias.
Alexandre respondeu tranquilo: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Olha que lição! O lar que não ora, o lar que não tem equilíbrio religioso, é perturbado por viciação mental, ignorância e sofrimento. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Todos que têm um pensamento reto, digno, trazem a intuição de que a defesa no lar é proporcionada pela oração e pela conduta correta. Após ligeira pausa, em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu: os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Olha a informação que Alexandre nos traz. Aqueles que morrem, que desencarnam apegados à matéria, apegados à família, ficam algemados à casa, vivenciando o dia a dia da família, absorvendo o fluido vital da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Aquele então que desencarna e continua preso à casa, mantém a mesma rotina de quando estava vivo. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado, ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Olha só! André Luiz via os espíritos satisfeitos, absorvendo as emanações dos pratos, da comida. Ele pergunta, então eles se alimentam também? E aqui vale a reflexão de outros estudos, onde nós vimos que uma das causas de sofrimento para os espíritos inferiores é não poder comer, é não poder praticar a conjunção carnal, o sexo, é não poder beber. Então eles limitam-se a absorver a energia sexual, a energia do alimento, a energia da bebida. Não é a mesma coisa que beber, que comer, mas isso lhes traz uma lembrança, uma reminiscência de quando estavam encarnados. E isso faz parte também do seu sofrimento, porque eles não podem comer como nós comemos aqui na Terra, beber e realizar outros atos decorrentes das tentações. Então eles absorvem as emanações. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos, captados pelos condutos respiratórios? Olha que resposta de Alexandre. Ele está dizendo para André Luiz: você está surpreso de que os espíritos estejam se alimentando ao absorver pelas narinas as emanações dos alimentos? Por que você está surpreso com isso? Sendo que os encarnados recebem mais de 70% da alimentação comum por meio das vias respiratórias. Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Notem a
informação valiosa que Alexandre está transmitindo. Como o fogo desintegra o alimento, por conta do vapor, por conta do calor, os espíritos estão ali absorvendo, como se estivessem experimentando o sabor da comida, sugando as emanações do alimento quente. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Então ele está dizendo, nossa, mas parece muito ruim, muito incômodo comer, se alimentar, enquanto espíritos desconhecidos, inferiores, estão ali na mesa com a gente. Alexandre então diz, você, porém, não pode esquecer que não se trata de gente anônima, não é desconhecido deles. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, olha que lição de não ficarmos apegados aos entes que desencarnaram, porque senão eles estarão ali conosco, se alimentando, sugando a energia do alimento, sofrendo. Quem mantinha os desencarnados ali eram os encarnados, nesse conúbio mental com eles, né? Um apego doentio de ambas as partes. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características, e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então Alexandre vai além, ele diz, mesmo que fossem desconhecidos, mesmo que fossem espíritos anônimos ali presentes, não se esqueça que no mundo espiritual os espíritos se reúnem conforme as tendências. Então, se fosse desconhecido, não eram familiares, mas ainda que fossem desconhecidos, teriam sido atraídos pelas tendências dos moradores. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. A mesa em que a gente almoça, janta, se reúne, é sempre objeto de manifestação do invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Então, para que a nossa mesa, a nossa rotina familiar seja visitada por espíritos nobres, tenhamos o pensamento no bem. Meditemos no bem, porque aí a gente vai atrair espíritos nas vizinhanças, próximos aqui da nossa casa. Vamos atraí-los para perto de nós, espíritos bons, que vão proteger, que vão fazer a guarda da casa, não permitindo que qualquer entidade entre, que nenhum espírito inferior fique próximo aos nossos alimentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Ele está dizendo, mantenha a família um pensamento elevado, um pensamento que busca os guias espirituais, e eles virão e vão palestrar, esclarecer espíritos que eventualmente estejam circulando na casa, espíritos sofredores, espíritos viciosos, vão ser esclarecidos. A semente vai ser plantada. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis,
E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, da mesma forma que nós podemos manter um pensamento elevado, de paz, de harmonia, para atrair espíritos bons, espíritos equilibrados, nós também podemos atrair espíritos galhofeiros, sarcásticos, inferiores, com a maledicência, com a ironia, com o sarcasmo. Aquele ambiente familiar em que um fica julgando o outro, xingando o outro, falando mal do outro, isso tudo atrai espíritos inferiores que perturbam o ambiente. Ou galhofeiros que incentivam brigas, incentivam discussões, xingamentos, palavrões. Alexandre então aponta para o grupo à mesa e diz: aqui os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. Ou seja, os encarnados ali presentes atraíam desencarnados familiares, não era qualquer espírito, eram familiares que já tinham desencarnado e que apresentavam uma condição parecida com a deles. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Vampirismo recíproco. Tanto o familiar encarnado quanto o desencarnado sugam a energia um do outro. Alexandre então convida André Luiz para que ele ouvisse o que eles estavam falando. André Luiz então diz que aguçou seus ouvidos e observou que a conversação era lastimável. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! A tia de Esther então reclamava da vida. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. Percebam que eles reclamam, né? Tem uma casa, tem alimento, tem saúde e reclamam da velhice. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Imagina a cena, hein? Entidades escuras abraçando os velhinhos encarnados. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. Esther apresentava resignação. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. Alexandre então estava inspirando Esther para que ela servisse de veículo para doutrinar aqueles espíritos ali presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz! Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e, em seguida, disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso
e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Percebam a importância da postura de Alexandre ao deixar a Esther falar tudo o que ela tinha que falar. Tem muita gente que, quando ouve alguém pedindo ajuda, já interrompe, quer que ela resuma, quer que ela fale mais rápido. Também é caridade você deixar a pessoa falar livremente, doar seu tempo para o indivíduo. Alexandre, que é um espírito de luz, está acostumado a fazer isso. Deixou a Esther falar, e isso marcou ela. Escutou minhas queixas até o fim, disse ela, como um médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com um trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Então a Esther era uma exceção ali, né? Todos reclamavam, todos tinham uma vibração baixa e ela trazia esperança. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se, sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Os velhinhos, então, o casal de idosos, ficaram quietos, né? Não concordavam, mas ficaram quietos. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Então André Luiz quis fazer-se visível aos espíritos desencarnados ali presentes, para tentar dialogar com eles. Alexandre falou: não, não, não. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Olha que interessante, hein? Quantos de nós não iríamos querer conversar com aqueles espíritos ali? Alexandre, porém, na sua sabedoria, sabia que não adiantaria nada. Eram muitos anos de cristalização mental. Não seria uma conversa de um dia que faria aqueles espíritos mudarem de rumo. Seria perder tempo. Mas ele não descarta. Ele fala: volte outro dia, no momento oportuno. Porque naquele momento ali, o objetivo era outro. Precisamos obter informações sobre Raul. Não se esqueçam por que eles foram lá, para descobrir o que aconteceu com Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Alexandre diz então que se eles aparecessem para aqueles espíritos, eles iriam só reclamar, lamentar, falar dos seus sofrimentos. Não iria contribuir em nada para as investigações do paradeiro de Raul. E revelando o reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. André Luiz, como sempre curioso, queria ficar na sala de refeições, ouvindo a conversa da família, mas foi atrás de Alexandre, que foi a outros aposentos para pegar informações de Raul. O instrutor não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Então veja que Alexandre já identificou um espírito ali diferente dos demais. Ele já sabia que era um trabalhador. Perguntou se ele estava visitando em função ativa. Ele diz: sim, para servi-lo, respondeu. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente.
conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera, nem ele nem outros amigos, evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Então a gente já recebeu a informação que Raul cometera de fato suicídio. Dona Esther tinha convicção que ele não tinha se matado, mas a primeira informação do primeiro espírito bom que convivera com Raul já dava o ultimato. Ele havia sim se suicidado. Percebam aqui que Alexandre visitou a casa não para pegar informações com os espíritos rasteiros inferiores, mas para procurar trabalhadores que porventura estivessem na casa, e ele encontrou um deles. Tanto que ele deu a informação direta. Convivi com Raul de perto e não consegui evitar o seu suicídio. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se. A viúva acredita em assassinato. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Então ele fingiu muito bem a intenção do suicídio. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. Então o próprio Raul fingiu um assassinato, um homicídio, mas na verdade havia se matado. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Finalizamos então o estudo de hoje refletindo sobre esse ato de Raul. Vejam que ele trazia a intenção do suicídio e não disfarçou, não conseguiu demonstrar isso. Na verdade, conseguiu disfarçar dos familiares a sua intenção do suicídio. Praticou o ato, não conseguiu ser ajudado pelos espíritos que o acompanhavam, e o ato suicida completou-se. Dona Esther então trazia uma convicção, mas estava errada. Raul de fato havia se matado. Veremos no próximo estudo, amanhã, como está Raul, que informações poderemos obter dele e quais lições Alexandre nos trará também sobre esse caso. Agradeço a todos que acompanham e peço à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar com essas lições, trazendo essas obras, trazendo essas reflexões, a inspiração necessária para compreendermos as lições, as atividades da espiritualidade e qual a nossa tarefa aqui na Terra, como podemos contribuir para a instalação do reino de Deus na Terra. Fazendo a nossa parte, cumprindo nossos deveres, buscando na oração e na prática do bem os mecanismos para a nossa elevação. Que possamos então extrair do estudo de hoje a lição principal de cultivarmos em nossa residência a oração e a boa convivência com os familiares, para evitar que o nosso lar sejam visitados por entidades inferiores, por familiares desencarnados que ainda estão apegados à matéria, e que nós também não estejamos com pensamento fixo neles, para que não fiquem vampirizando na nossa convivência as energias que nos cercam. Que possamos aprender com o estudo de hoje também a buscar na prática da caridade, na oração, na postura digna e correta, uma maneira de manter a boa convivência em nosso lar, com os encarnados
e a companhia dos bons espíritos desencarnados, que protegerão a nossa casa, nos visitarão, nos inspirarão e dialogarão também com entidades que porventura sejam nossas inimigas ou adversárias ou que estejam em sofrimento. Agradecemos, portanto, aos amigos e pedimos que essa paz, esse discernimento possa ser ampliado e levado aos corações sofredores. Que os irmãos que escolheram o suicídio, como Raul, possam ser resgatados, arrependidos do ato, possam recomeçar a sua trajetória, reconstruindo o seu corpo perispirítico e renovando o caminho de suas existências na direção do Pai. Graças damos a nosso Senhor Jesus Cristo e que sua Mãe Santíssima Maria de Nazaré prossiga no seu trabalho redentor de resgate e de amparo dos necessitados e sofredores. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo, onde continuaremos a aprender nessa obra valiosa chamada Missionários da Luz. Um forte abraço a todos.